Olá, irmãos. Olá, amigos. Que prazer em estar mais uma vez com vocês nesta semana. E neste momento, nós vamos refletir sobre mais um texto da Palavra de Deus. É claro que o que vamos trazer aqui, devido ao pouco tempo que temos, é muito superficial, mas vale a reflexão e vale a motivação da Palavra de Deus para procurarmos viver um pouco mais perto dele e sermos um pouco mais fiel a ele. Antes dessa reflexão bíblica, nós vamos orar ao Senhor. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse dia que está nos dando, dia tão lindo. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de estarmos refletindo sobre a Tua Palavra e que ela realmente seja luz para as nossas vidas e nossos caminhos. Fica conosco, perdoa-nos nossos pecados. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de conversar um pouquinho com você sobre o Salmo 36, versículos de 5 a 9, que diz o seguinte: A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conserva os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam às sombras das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida, e na tua luz veremos a luz. Vamos ler o 10. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Então eu gostaria de fazer alguns destaques rapidinhos sobre como Davi via o Senhor. É muito importante nós avaliarmos como nós vemos o Senhor, porque a nossa prática comportamental vai depender da nossa visão do Senhor. Se nós não cremos em um Deus presente, em um Deus que sustenta, em um Deus que cuida, em um Deus que ama, em um Deus que salva, em um Deus que caminha junto, nós vamos ficar distantes dele. Mas a nossa proximidade vai depender da forma como cremos nele. E nós sabemos que Davi tinha autoridade, porque Davi foi alguém que caminhou muito próximo de Deus, que caminhou com Deus. A verdade é esta: era um homem que tinha o coração de Deus, era um homem que sentia muito de perto a vontade de Deus. Podemos dizer que caminhava quase que de mãos dadas com Deus, ou de mãos dadas com Deus, podemos usar essa expressão. Então, nesse salmo, nós vamos fazer rápidos destaques de como Davi via o Senhor. Então, o primeiro destaque está no versículo 5, diz assim: o Senhor é misericordioso. Ele via em Deus um Deus misericordioso. Misericórdia é estendida àquele que precisa. Então, nós temos que crer em um Deus misericordioso, e Ele é misericordioso para conosco. Não fosse as misericórdias do Senhor, disse Jeremias, nós seríamos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas também Davi, ainda no versículo 5, ele vê em Deus um Deus extremamente fiel. Às vezes ficamos desiludidos com as pessoas não têm compromisso, as pessoas não são fiéis. Conhecemos vários casais que se separaram por infidelidade conjugal, amigos infiéis, amigos desleais. Com o nosso Deus é diferente. Davi via em Deus não só um Senhor, mas um amigo fiel. É muito importante esta forma de ver a Deus.
porque a gente pode contar com a fidelidade dele a cada momento. Agora, no versículo 6, ele vê em Deus um Senhor extremamente justo. Extremamente justo. Então, nós confiamos em um Deus cheio de justiça. A justiça do Senhor é como as grandes montanhas, diz ele. Você imaginou o tamanho de uma montanha? Você já parou para imaginar, já parou em um ponto mais alto e começou a olhar as montanhas mais baixas? É um negócio maravilhoso, é um negócio infinito. Então ele compara a justiça do Senhor a estas montanhas. Mas também ele vê em Deus um Senhor que é conservador da vida dos homens e dos animais. Conservador da vida. Se Deus não conservasse as nossas vidas, nós não estaríamos vivos. Estamos saindo de uma situação de doenças, ou de doença terrível. Deus nos conservou, nós sobrevivemos, nós estamos vivos. Então, o texto disse que o salmista via no Senhor alguém que conservava a vida não somente dos homens, mas também dos animais. Mas também Davi via, está no versículo 7, em Deus, um Deus benigno. Nós falamos acima sobre o Deus misericordioso, agora o Deus benigno, cheio de bondade. Nós não somos assim com os nossos filhos? Às vezes a gente sabe que o filho está errado, mas o nosso coração fica enternecido pelo filho ou pelos filhos. Nós somos bondosos para com os nossos filhos, porque nós amamos os nossos filhos. Ele via no Senhor um Senhor que amava e um Senhor benigno. Está no versículo 7 ainda também, ele via no Senhor um Senhor que abriga os homens debaixo das suas asas. Foi a figura que lhe veio à mente. Uma ave guardando os seus filhotes. Ele vê no Senhor uma ave que guarda os seus filhos, que abriga, que dá a vida pelos seus filhos. Então ele via no Senhor um Senhor pronto a abrigar e a proteger. Mas também Davi ainda via no Senhor um Senhor que alimentava e descedentava os seus, o mantenedor da vida. Ele sabia que quem mantinha a vida era Deus. Não são os médicos. Não é? Não é a boa alimentação. Quem mantém a vida é Deus. Ele sabia que quem mantinha, quem providenciava tudo quanto ele precisava, era o Senhor. Também Davi via no Senhor o manancial da vida, ou seja, alguém que poderia dar e que dava a vida verdadeira. O restante é subvida, quem dá a vida verdadeiramente é Deus. E por último, Davi via em Deus um ser cheio de luz, alguém que iluminava o seu caminho. Não é luz, é uma luz que você liga e desliga, mas alguém que iluminava o seu caminho. Será que nós não precisamos hoje de um Senhor que ilumina os nossos caminhos? Temos tantas dúvidas, tantas dificuldades, tantas incertezas, tantas inseguranças. Mas Davi se sentia seguro porque ele via em Deus um Deus que para ele não tinha trevas. Então diz lá, 1 João, não é? Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, queridos, gostaria de encerrar dizendo o seguinte, para fechar. Além de todas essas qualidades que Davi via em Deus, todas essas virtudes que ele via sendo estendidas sobre o ser humano, ele garante para o ser humano a vida eterna em Jesus Cristo, seu Filho. Deus tem todas essas qualidades e, acima de todas essas qualidades, Deus tinha e tem grande amor pelo ser humano. Amor incalculável.
incalculável. Está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um poeta disse assim, ao comentar sobre o amor de Deus, ele disse: olhe além da montanha distante, e você poderá ver muito mais do amor de Deus para com você. Então, Deus é tudo isso que dissemos, e um pouco mais, e além de tudo, Ele é amor. Amor que nos redime, amor que nos salva, amor que nos dá vida eterna, por meio de seu bendito Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Diante de tudo isto, nos curvemos diante dele e aceitemos a sua soberania e o seu senhorio sobre nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém.